Você já viu algum vídeo desse aqui, dessa peça aqui na internet? Eu fiz esse de cetim. Este aqui foi num pano aveludado. Gente, é muito fácil e muito bom. Aprovado pela minha cabeleireira. Ela gostou demais. Então, eu resolvi trazer para vocês aqui no canal. O que que nós vamos usar? 2 pedaços de tecido medindo 12 por 38. O que que eu vou fazer com esse tecido? Eu vou dividir ao meio e dividir ao meio. E eu vou ter o centro desse tecido. Para nós fazermos um risco assim, ó. No meio do tecido, eu vou ter o centro, vou dividir 7,5, 7,5 para cá, vou ter 15 centímetros. Desses 15 centímetros, eu vou colocar meio centímetro para cima, meio centímetro para baixo e fazer um retângulo de 15 centímetros. Aqui, diminuir 1 centímetro e riscar assim. Eu vou transferir este desenho aqui para o trabalho. Como eu tenho encomenda da minha cabeleireira desse trabalho, o que eu fiz para adiantar o meu serviço? Peguei um pedaço de papelão, 12 centímetros, passei uma reta, aqui, a minha marcação aqui é 15 centímetros, vejam, eu cortei aqui na beiradinha do 1 centímetro, e para marcar todos os meus tecidos, eu estou fazendo assim, ó, divido aqui no meio, marquei bem centralizado aqui, ó, o local. Aqui eu tenho o centro, olha. O meu mede 12 centímetros também, está no centro. E aí, é só eu chegar aqui e riscar esta ponta, risco esta ponta, risco aqui, risco aqui. Olha, vejam que o meu trabalho acabou bem na esquina daqui. Tá vendo? Olha, que essa esquina acaba aqui, ó. Então, é só eu chegar aqui agora e fazer esta marcação aqui. Me adiantou muito o meu trabalho, porque eu tenho vários para fazer. Mesmo aqui no preto, que vocês não estão enxergando, dá para enxergar a caneta preta aqui riscada. Tá riscadinho, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar meu tecido direito com o direito. Vejam, eu estou trabalhando com o cetim. Então, ele gosta de passear, parece que ele tem, assim, um senso próprio, né? Então, o que que eu faço? Alfineto bem ele. E eu vou deixar um pedaço aqui de mais ou menos 7 centímetros sem costurar. Nesse pedaço aqui que eu não vou costurar, é onde eu vou colocar o meu alfinete para não esquecer. Eu ainda vou mais dar uma refilada no meu tecido, porque ele tem que estar cortado bem direitinho. Quem já trabalhou com a técnica de rocambole no pano de prato, vai trabalhar com essa técnica hoje. E bora pra máquina! Feita a nossa costura, vamos juntar ponta com ponta, alinhar bem certinho aí no meio e dar um pequeno corte. E aí, olha, nós vamos abrir o nosso tecido e cortar até o finalzinho.
tem 1 centímetro, meio centímetro de cada lado. Nessa quininha, nós vamos até o biquinho e vamos dar 2 piquezinhos aí nesse biquinho, nessa pontinha, tá vendo, ó? 2 de cada lado. E nós vamos voltar agora e fazer a mesma coisa do outro lado. Cortar, ir até o finalzinho do biquinho e dar 2 piques nessas pontas. Agora vamos pegar e virar o nosso tecido com tecido avesso com avesso, agora deixando o tecido todo pelo direito. Vamos virar todo o nosso tecido, acertar direitinho. Pegue e dê uma vincadinha com a unha mesmo, olha, nesse tecido, só para acertar ele direitinho no local onde nós deixamos aberto, olha, bem na quininha, olha, no local onde nós deixamos aberto, esse sim, você deu uma boa vincada, porque você vai utilizar bastante esse pedacinho agora. E vamos, olha, vinque bem certinho. Vamos à técnica do rocambole. Você pega os tecidos, a parte que não está, a parte que está costurada, você vira e vai deixar agora o tecido direito com o direito. Tudo enroladinho aí dentro, nós vamos passar uma costura pezinho de máquina nesse tecido do começo até o final com retrocesso. Faça um retrocesso no começo e no final do trabalho. Esse retrocesso é muito importante agora, viu? Acerte bem o tecido para você não costurar os que estão enrolados. Tem hora que ele desenrola, ele abre, mas não tem problema. Você já sabe os 2 tecidos que você vai costurar. Coloca tudo lá dentro, que ele já está enrolado, e acerte e faça essa costura. Abra o tecido e novamente costura pezinho de máquina com retrocesso. Agora nós vamos chegar numa parte meio estranha do nosso trabalho, porque o tecido está enrolado por dentro, ok? Então você acerta bem ele, dá uma puxadinha e costura um pedacinho dele. Coloque a agulha para baixo e venha puxando ele para fora. Devagarzinho, venha puxando e acertando ele para fora. Você pensa que não vai dar certo, mas dá tudo certo. Por isso o tecido tem que estar cortado muito direitinho, porque senão nessa hora aí embanana. Aí novamente costura pezinho de máquina e nós vamos até o final. Não esqueça do retrocesso e essa é a nossa última parte que você vai costurar direitinho. Fechou todo o todo retângulo. Você vai achar agora as coisas meio estranhas, meio esquisita. Mas corte as quininhas, aquela que eu falei para você não esquecer de fazer os retrocessos. Aí você
Deixa isso aí bem firmado direitinho. Por isso é importante esse retrocesso. Corte todas as quininhas. Dentro aí desse tecido, tem um pedaço que nós deixamos sem costurar. Vá puxando aí devagarzinho, que você vai encontrar esse pedacinho sem costura. Quando você achar o pedacinho sem costura, vire o tecido para o direito. Puxa o tecido devagarzinho, aí você vai conhecer um verdadeiro ninho de mafagafo. Porque você acha que a coisa não vai dar certo, vá puxando, e aí você fala: que coisa é essa? Nossa, eu fiz um frufru! Cadê meu serviço? Que coisa, não era isso que eu queria. Mas vai puxando devagarzinho que você vai vendo tudo aparecer. Toda a sua costura ficou embutida. Tudo ficou embutido aí. É muito boa essa técnica. E você puxando, acertando direitinho, você vai ver que o seu trabalho aparece todo novamente. Acerte tudo direitinho, acerte as quinas, olha, vá arrumando, puxando tudo direitinho, para que seu trabalho fique bem acabadinho. E agora, como eu estou trabalhando com cetim, merece uma boa passada a ferro. Depois de acertar bem direitinho as pontinhas, se alguma pontinha não acertou, venha com a nossa auxiliar, coloque lá no lugar onde está descosturado e acerte bem as 4 pontinhas, porque isso vai ser muito importante para você na hora da costura. Então, não deixe de acertar essas pontinhas, passe tudo a ferro, para que fique melhor de você fazer a costura de presponto e a outra costura interna que nós vamos fazer. Então, passe a ferro bem direitinho, com toda a paciência, acertando as costuras, para que o nosso trabalho fique bem acabado. Depois de passado, nós vamos passar um presponto bem na pontinha, em volta dele todinho, e depois um presponto de mais ou menos 1 centímetro, novamente em volta do trabalho. Só que na região onde nós deixamos aberto, nós não vamos dar esse presponto de 1 centímetro. Então, já marque na região onde você deixou aberto, dê uma marcadinha para você aí não fazer o presponto de 1 centímetro. E bora para a máquina! Terminado o nosso presponto, lembra que eu falei que nós não vamos fazer um presponto de 1 centímetro, mas não no local que nós deixamos em aberto, que nós deixamos marcado, já vou direto para lá para fazer retrocesso no começo, no final e prespontar novamente um presponto de 1 centímetro em volta de tudinho.
Vamos agora utilizar 1 metro mais ou menos de arame galvanizado. Nós vamos pegar bem na pontinha do arame e fazer uma voltinha, bem na pontinha dele, olha. Você pega, faz uma pontinha como se fosse um ganchinho. Então, faça essa voltinha, feche esse ganchinho, porque é este ganchinho que nós vamos passar por dentro do nosso trabalho. Aquela parte que nós deixamos descosturada com a parte que nós costuramos, nós vamos entrando com esse arame e passando o tecido todo lá por dentro. Não passe tudo de uma vez, não. Já vai dando umas envergadinhas no arame, vá levando devagarzinho, que com jeitinho tudo vai passar, o arame vai entrar aí todinho. Veja, já cheguei com o arame no local que nós iniciamos. O que eu vou fazer agora? Daí até a primeira esquina do nosso tecido, até a primeira, eu já vou marcar essa curvinha do arame, olha. Marco a curvinha do arame, porque aí esse arame não acerta, não volta mais. A mesma coisa, eu já acerto o tamanho do arame na próxima curvinha, vou lá, organizo ele direitinho e ele vai ficar bem certinho aí. Acertem os tamanhos, o tamanho do arame sem muita sobra. O tamanho correto do arame aí dentro dessa costura. E aí você vai fazendo, passando o tecido direitinho, olha, e vai já organizando o arame. Lembre-se, o arame vem enrolado, né? Então ele fica meio complicado. Com o tempo você vai entortando, desentortando e acertando ele para que ele perca esse enrolado e fique reto. Acerte a quininha direitinho e, olha, e acerte o arame para que o arame fique reto também. Para que ele não fique enrolado como ele estava. Vamos à nossa última quininha agora. Acerte ela. É questão só de cuidado e de jeito. Com o tempo, você pega a prática. E o que nós vamos fazer agora? Emendar os 2 arames. Eu deixo sempre o arame sobrando um pedaço mesmo, viu? Não tínhamos feito aquela voltinha no arame? Vou colocar o arame ali dentro daquela voltinha e medir o tamanho que vai dar no tecido correto. Esse eu faço, olha, já medi aí, olha, ele já tá reto aí no tecido, segurei e virei para ele ficar do tamanho correto dos, vamos dizer assim, dos 38 centímetros da costura, com a quina, tudo mais. Eu vejo que ele tá correto, que ele não tá sobrando direitinho, que ele está totalmente no tamanho certinho do tecido, que nem fique esticado, que nem fique sobrando, eu já sei que ele está correto. Agora eu vou cortar a sobra desse arame que ficou aí. Venho direitinho com o alicate, não é um arame difícil de cortar. Se lembre-se, eu não tenho força para fazer isso, então para mim
difícil mesmo cortar um pedaço de arame, mas tá cortado. Vou fechar agora esse pedacinho que ficou aberto, porque isso aí não pode se soltar, tá vendo? Fechem os 2 arames, que eles fiquem seguros. Agora, tira o arame para fora e dá um espaço mais ou menos de uns 2, 3 dedos e dá uma curvatura, deixa ele quadradinho. O bom desse arame galvanizado é isso, que você vai virar, revirar e ele não arrebenta. Nesse pedaço aí, eu vou te ensinar a fazer um negocinho bem legal para que essas pontinhas não percam, não mexam no seu tecido. A nossa fita crepe. Tire um pedaço de mais ou menos 10, 15 centímetros de fita crepe, corte ela direitinho. Pegou a fita crepe e vai enrolar neste pedaço. Olha, você tem espaço para fazer isso, porque você entortou o arame. Enrole, porque aí esse pedaço de arame não vai criar atrito no seu tecido. Ok? Acerte direitinho, não pode ser uma coisa muito larga, muito grosseira, não, porque lembra que você só tem 1 centímetro de costura ali para acertar este arame. Então, ó, acerte ele direitinho e seu arame já ficou protegido, os pedaços dele no tecido. E agora é só desentortar e colocar ele para dentro novamente. Colocado o nosso arame lá dentro, acertando ele fica melhor de ser trabalhado. Vai acertando. Meu arame, como estava todo enrolado, ele vai criando essas curvaturas. Mas isso é só questão de ajeitar ele, que ele vai ficando todo reto. Olha aí, ele já ficando reto. O que nós vamos fazer agora? Dar uma costura naqueles lugares que nós deixamos abertos. Tanto naquela costura de 1 centímetro, como um presponto em volta da parte todinha que nós fizemos no meio, que está aberta também. Feita a nossa costurinha, tanto aqui como aqui, está pronto. O nosso... Gente, como é que é o nome disso? Suporte de cabelo? Acessório para fazer coque? Lacinho do coque? Eu não sei como é que estão chamando isso. Coloca aí nos comentários qual é o nome desse material, qual é o nome dessa peça. Porque eu estou aprendendo nomes novos agora com vocês. Deixa seu like, ó, eu conto com seu joinha, hein? Deixa seu like, deixe seu comentário, diz aí o que você quer aprender mais no nosso canal. Eu te espero para a próxima aula e agradeço a Deus todos os dias pela sua vida. Um grande abraço!